Silêncio, vai gravar. Eu gostava muito de Castelo Rá-Tim-Bum e depois a Ilha Rá-Tim-Bum. A minha infância foi cultura. Eu assistia Castelo Rá-Tim-Bum e Mundo da Lua. Eu adorava Cocoricó e o Júlio na gaita, a bicharada no vocal. Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando. O mundo lúdico dos jovens na faixa dos 20 anos foi fortemente influenciado pelos programas infantis exibidos pela TV Cultura durante toda a década de 90 e 2000 e reprisados até hoje. Alguns nomes são inconfundíveis, como Castelo Rá-Tim-Bum, Mundo da Lua e Cocoricó, que ainda fazem parte do imaginário popular. Para entender mais sobre a Era de Ouro dos Infantis da Cultura, trazemos uma entrevista com a roteirista do Cocoricó e assistente de direção do Castelo Rá-Tim-Bum, Regina Soller. Eu sou Letícia Espíndola. E eu, Lucas Domísio. E vamos te acompanhar numa viagem pelo mundo infantil. Repleto de nomes importantes, como Antônio Fagundes, Gianfrancesco Guarnieri, Etty Fraser, Marisa Hort e Caio Blá, o seriado Mundo da Lua foi transmitido no início da década de 90. Em seus 52 episódios, se contava a história de Lucas Silva e Silva, personagem de Luciano Amaral, que ganha de seu avô um gravador no qual ele descreve como o mundo deveria ser, claro que segundo sua visão. O criador e roteirista de Mundo da Lua, Flávio de Souza, interpretou o tio Dudu, que dava ao sobrinho um videogame que, em algumas histórias, Lucas brincava com seu personagem favorito de jogos, o Blisto, inspirado no Mario Bros da Nintendo. It's me, Mario! Uma característica típica dos roteiros desses infantis eram as influências e referências a temas importantes de cultura geral. Um exemplo é o episódio Terror Lunático, em que o pai do Lucas indica a leitura de A Guerra dos Mundos, de Orson Welles. A Guerra dos Mundos. A vinda dos marcianos. Para explicar mais sobre a busca de referências importantes e como elas eram aplicadas, conversamos com a roteirista Regina Soller. O roteirista, ele tem que estar muito atento à sua volta. Você tem olhar para a criança, você tem olhar para os programas, outros programas que você vê na TV. Ele precisa mostrar uma criança, não importa se ela é um boneco, não importa se ela é um animalzinho, ela tem que ter uma vida, falar, se expressar, ter dúvidas, ter insegurança, como as crianças daqui, do nosso mundo, né, da vida real. Porque senão você não cria empatia. Você já deve ter visto muitos programas que as crianças são infantilizadas, que a gente fala. A criança não fala desse jeito, a criança não age desse jeito. É um olhar do adulto sobre essa criança. E a gente, na verdade, tem que meio ser criança. Outro sucesso comercial e de audiência na TV Cultura é o Cocoricó, que está no canal desde 1996. Ele é recordista na venda de DVDs musicais, bonecos e outros produtos licenciados. O infantil tem como principal atrativo o uso de bonecos que dão vida aos personagens, sejam eles animais, Oi, Alípio! Oi, Lola! Oi, Lelica! ou do menino Júlio, o protagonista da atração. Puxa, puxa que puxa! A ideia era tratar, ambientar no mundo rural. Então, uma criança que fosse do mundo rural, que vivesse entre os animais, justamente para trazer essa criança que não está nos grandes centros, mas que é uma criança que tem imaginação e brincadeiras como qualquer outra criança, né? Em 2012, o programa foi reformulado com o nome de TV Cocoricó, que mostrava uma interação entre adultos e bonecos, como no quadro de entrevistas Convidado do Dia, que sempre contava com a presença de um ator, jornalista, ilustrador e de outras personalidades. Júlio já era conhecido das crianças que acompanhavam o canal, antes mesmo de estrear com o Cocoricó em 96. Ele já tinha sido criado para o especial de Natal de 89. Depois retornou em alguns episódios do Rá-Tim-Bum, mas só atingiu o estrelato ao comandar o infantil rural. O Júlio nasceu no Banho de Aventura, que foi um roteiro que a Bia Rosenberg fez. E o Fernandinho Gomes, né, deu vida pro Júlio, fez o Júlio. O sucesso de parte desses infantis se deve ao trabalho do diretor Cal Hamburger, que fez parte do Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, Um Menino Muito Maluquinho, Pedro e Bianca e de muitos outros títulos apresentados na TV Cultura. Nascido em uma família de cientistas em 1962, Cal cresceu com mais 4 irmãos, que também acabaram adentrando o mundo da comunicação pela influência do tio, o cenógrafo e artista plástico Flávio Império, e também pelo incentivo da família a atividades na infância relacionadas com música e teatro. Adorava música e aprendeu a tocar guitarra, baixo e violão para ser músico, e iniciou a carreira dando aula de instrumentos para crianças, momento em que percebeu a sua veia com esse público. Em 85, começou com a direção do curta de animação Frankenstein Punk, no qual trabalhava com bonecos de massa de modelar, mas só ganhou reconhecimento na direção do infantil televisivo Castelo Rá-Tim-Bum. Porque o Cal, ele tem um olhar muito especial.
Ele é um diretor que busca sempre a excelência, então ele é exigente mesmo. Não é um diretor que aceita qualquer resultado, sabe? Porque nunca teve uma vez que tivesse que repetir um take que não fosse para ficar melhor. Em 99, o filme do Castelo Rá-Tim-Bum vendeu mais de 700 mil ingressos e, junto com o sucesso da crítica, permitiu que Cal fizesse mais 2 longas aclamados, O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias e Xingu. O Castelo Rá-Tim-Bum foi o maior programa infantil da cultura. Entre maio de 94 e dezembro de 97, foram gravados 90 episódios. Atingia 12 pontos de audiência, algo raro para os padrões da emissora. Chegamos a fazer 2 dígitos de audiência, que a cultura não fazia. A atração até hoje é cercada de curiosidades quanto à sua produção, começando pela abertura, que mostrava o edifício sendo construído. Na realidade, ela foi gravada com uma maquete e depois montada num programa de edição. A gente gravou o primeiro episódio depois de muito tempo já de gravação, para ele ficar uma pegada boa. Nossa, eu não vou saber dizer quantos figurantes, mas eram muitas crianças. A produção quase enlouqueceu. E nós precisávamos que essas crianças usassem roupas coloridas da mesma forma como os meninos, os nossos personagens, porque isso fazia parte da linguagem do programa, né? E foi engraçado que depois começou todo mundo a usar esse tipo de roupa. Para a Biblioteca do Castelo, havia cerca de 6 mil livros. Metade deles foram doados pela editora Círculo do Livro, que estava fechando. Muitos deles foram desmembrados pelos cenógrafos para que pudessem ser feitos em mais volumes. Foram montados cerca de 600 figurinos. O visual de Pedro, por exemplo, foi inspirado no personagem John, irmão de Wendy do desenho Peter Pan. Já o de Zeca deveria ser um estilo mais skatista. Porque sim, Zecão! Porque sim, não é resposta. As crianças eram tão apaixonadas pelos programas que, quando a emissora havia anunciado seu cancelamento, algumas delas chegaram a enviar cartas com dinheiro para pagar o salário dos atores. Puxa vida! A magia do programa dura até hoje, mesmo passado 21 anos da estreia. A exposição que teve no Museu de Imagem e Som de São Paulo desde junho de 2014 bateu o recorde de visitantes com a presença de 410 mil fãs. Para o seu fiel público, esses infantis são atemporais e guardados na memória com muito carinho. Mesmo que hoje não façam o mesmo sucesso de antes, eles ainda são muito importantes para a construção lúdica de crianças. Muitos desses programas infantis podem ser vistos na TV Cultura ou na TV Rá-Tim-Bum, canal de TV por assinatura que exibe os clássicos da emissora. O Centro de Documentação do grupo possui todos esses programas. Caso você tenha interesse em ter algum desses títulos, é só entrar em contato pelo site da emissora e garantir a sua cópia. Obrigada pela companhia no nosso especial infantil da TV Cultura. Até mais! Informações do site BuzzFeed, Wikipédia, Contracenário, O2 Filmes, IMDC e TV Cultura. Entrevistada, professora Regina Soler. BGs utilizados: Abertura do Mundo da Lua, Planeta Terra, Cocoricó versão rock, Castelo Rá-Tim-Bum álbum completo, A Perfect Day, Julho na TV Folha, Lindo Balão Azul Guilherme Arantes, Flores instrumental dos Titãs e Abertura Vila Sésamo. Pesquisa por Marcelo Fonseca, roteiro Marcelo Fonseca e Letícia Espíndola, apresentação Letícia Espíndola e Lucas Domísio, trilha sonora Lucas Domísio, Marcelo Fonseca, Mariana Zanzini. Edição Letícia Espíndola, orientação Magali Prado, Faculdade Casper Libero 2015.